Você quer saber como aumentar em 30% a rentabilidade da sua carteira, sem aumentar muito o risco e sem precisar de dinheiro? Se você ficou interessado, fica aí que é logo depois da vinheta. Solta aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunatus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma estratégia que eu comecei a utilizar na minha carteira, que ela é bastante utilizada lá fora atualmente, tá? E aqui no Brasil é utilizada pelo fundo Forpus Capital, tá? Pelo menos é o único fundo que eu conheço que utiliza isso, deve ter mais, tá? Ela é uma estratégia muito interessante porque ela aumenta a sua rentabilidade sem aumentar muito o risco e sem dar muito trabalho, que é o mais importante, tá? Tem outras estratégias aí que conseguem também aumentar sua rentabilidade dessa forma, como por exemplo opções, só que tem que ter aquele trabalho de todo dia, todo mês selecionar as opções e tudo mais, é meio chato, né? Essa estratégia aqui eu estou gostando bastante, tá, pessoal? A estratégia se chama 130-30, tá? Então vamos para ela, ó. A estratégia ela tem uma base alavancada, tá? Basicamente ela consiste em você ficar em 130% comprado da sua carteira, tá? E 30% vendido. É tipo um long short parcial, tá? Se você não sabe o que é operar short ou operar vendido, eu vou deixar um vídeo no card aqui em cima que eu explico tudo sobre isso, tá? Se você não sabe o que é long short, também tem vídeos no canal sobre isso. Mas eu acredito que aqui no vídeo, com alguns exemplos, aí você vai entender mesmo sem saber o que é operar short, tá? Mas é interessante que você dê uma olhada nos outros vídeos depois, tá? Então vamos lá, pessoal. Peguei dois gráficos aqui simulando duas carteiras, tá? Uma tá com... As duas carteiras têm 100 dólares, tá? Uma tá 100% comprada, ou seja, long only, ela só compra, né? Então é uma carteira normal, onde você faz, por exemplo, um buy and hold, alguma coisa assim, né? Então ela tá 100% comprada. E desse lado do gráfico aqui, ó, nessa carteira, a gente tá com a estratégia 130-30. Notem aqui, ó, que essa carteira aqui, ó, ela tem os 100 dólares normais da compra e tem mais 30 dólares de alavancagem, tá? Ou seja, o cara aqui está utilizando um dinheiro que ele não tinha inicialmente. Como é que você faz isso? Basicamente, o que você faz? Você entra vendido em um ativo que você acha que vai cair, que vai ficar neutro, ou que sua carteira vai render mais do que ele, tá? Quando você entra vendido, você aposta que ele vai cair, tá? Basicamente é isso. Só que quando você faz isso, pessoal, esses 30% que você entrou vendido, no caso 30 dólares, eles entram na sua conta, tá bom? Eles entram na sua conta. Então você pode pegar esse dinheiro e colocar mais na sua carteira, beleza? Vai ficar mais claro com alguns exemplos que eu vou dar daqui a pouco, tá? Mas a ideia principal aqui é que a sua ponta comprada, né? Ou seja, a sua carteira renda mais do que sua venda, né? Do que a parte que você está entrando vendido, que você está apostando que vai cair, vai ficar neutro, que sua carteira vai render mais, tá? Então, só para sintetizar aqui, quando você entra vendido, você pode usar essa parte vendida para alavancar sua carteira. O dinheiro entra na sua conta e você pode utilizar esse dinheiro para comprar mais ações, tá? Aqui, ó, eu peguei um gráfico, tá, de um estudo que foi feito. Então aqui a gente tem um Ibovespa, tá, em preto. A gente tem uma estratégia long only aqui com tamanhos fixos de posição baseado numa análise quantitativa, tá? E aqui a gente tem a estratégia aqui 120-20, tá? Você pode usar 130-30, eu prefiro. Mas você também pode usar 120-20, que é o quê? Você fica comprado com 120% da carteira e vendido com 20%, tá? E notem aqui, ó, que essa carteira aqui 120-20 rendeu 19,1% ao ano, tá? Bem acima das outras carteiras. Quando a gente fala de rendimento ao ano, tá, pessoal? Qualquer percentual lá na frente gera muito resultado, tá? Bom, mas agora vamos para o exemplo mais didático e mais real, tá? Então, para esse exemplo, eu utilizei aqui uma carteira que eu estou colocando todo dia primeiro no meu Instagram, @nick.mix, tá? É uma carteira de 10 ativos com base quantitativa, beleza? Essa carteira ela está rendendo 70%, tá? De maio até novembro, contra 35% do Ibov, tá? Tá bastante interessante, tá? Com o dobro aqui do rendimento do Ibovespa, tá? Então vamos simular com ela. Vamos supor que eu coloquei 200 mil nessa carteira, tá? Então eu coloquei 200 mil nessa carteira, ela rendeu 70%. Qual é a estratégia normal? Long only, ou seja, só compro, tá? Bom, o meu resultado seria 340 mil, né? Então eu coloquei 200 mil, 340 mil de resultado. Quanto que eu tive de lucro, né? Se a gente subtrair um pelo outro, a gente chega aqui no lucro de 140 mil, beleza? Que aí beleza, né? Agora vamos simular essa mesma carteira com a estratégia 130-30, tá? Utilizando a ponta short BOVA11, beleza? Que é o Ibovespa basicamente, né? Então vamos lá, pessoal. Eu entro short, ou seja, entro vendido com 30% da carteira em BOVA11, ou seja, 60 mil. E entro long, ou seja, eu entro comprado com 260 mil, ou seja, eu estou utilizando 60 mil que eu não tinha antes que vieram da operação de cima, tá? Na carteira, beleza? Tá aí tranquilo, né? Bom,
Esses 260 mil renderam lá os 70%, né? 260 mil mais 70%, 442 mil reais, beleza? Quanto que eu tive de lucro nessa primeira operação aqui, ó? 442 mil menos 200, eu tive 242 mil de lucro, tá bom? Agora, a gente tem que calcular a ponta short, né? Porque como a Bovespa subiu e a gente estava vendido nela, a gente perdeu uma grana. Então a gente tem que calcular isso aí também. Então, ó, eu entrei com 60 mil no Bova11, ele subiu 35%, o que dá 81 mil, né? Então 60 mil se transformaram em 81 mil. E quanto de prejuízo eu tive nessa operação? Se a gente subtrair os 60 por 81, a gente chega a 21 mil reais de prejuízo na outra ponta. Bom, agora vamos calcular qual que foi o lucro efetivo que eu tive utilizando essa estratégia, né? Bom, se a gente pegar os 242 mil e subtrair pelos 21 mil, que foi perdido na outra ponta, a gente tem um lucro de 221 mil, tá? Se a gente pegar o capital inicial e somar com o lucro que a gente teve, a gente tem um resultado de 421 mil contra apenas 340 mil na estratégia normal. Olha aqui como a gente performou melhor somente utilizando essa estratégia, tá? E qual que foi o meu trabalho com isso? Praticamente nenhum, tá, pessoal? Meu único trabalho seria apertar o botão vender em Bova11, tá? E pegar esse dinheiro que sobrou e colocar mais na minha carteira. Só isso, tá? E segurar lá pro resto da vida, tá? Então, notem aqui que com 5 minutos de trabalho a mais, tá? Eu consegui fazer um rendimento muito maior, tá? Ah, Nicolas, e se a bolsa caísse? Bom, se a bolsa caísse, a ponta short, né? A ponta que eu tô vendido, ia me proteger também na queda, tá? A característica importante aqui é que você consiga fazer com que sua carteira caia menos quando a bolsa cair e suba mais quando a bolsa subir. Basicamente você tem que gerar mais alfa, né? Você tem que gerar mais retorno em cima do ativo que você está vendido, tá? Bom, agora aqui vai uma dica interessantíssima, tá? Vamos lá. Ó, alguns gestores eles preferem entrar vendido, né, em ativos que eles realmente acham que vai cair, que tem mais probabilidade de cair, tá? Mas eu não prefiro fazer isso, tá? Eu prefiro entrar em Bova11 ou Small 11, que é um ETF que simula basicamente o Ibovespa, tá? Por que eu prefiro fazer isso, pessoal? Porque quando você entra em ativos específicos, você começa a sofrer aquele risco que a gente chama de não sistemático, tá? O que é o risco não sistemático? É aquele risco que dá pra gente resolver com diversificação. Então, por exemplo, digamos que você entre vendido em Petrobras, tá? Só que aí a Petro pega de melhora ou sai uma notícia muito boa no petróleo, tá? O que vai acontecer? Sua ponta short vai subir, tá? Isso vai contra você. Porque é uma notícia intrasetorial, tá? Ela vai afetar aquela empresa só. Então, imagina que você entra vendido na Vale. Aí tem uma notícia muito boa sobre o minério, muito boa sobre a Vale, tá? A Vale vai subir muito e a gente não quer isso, né? Então, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro investir na Bova11, que é um ETF cheio de ativos, uma carteira cheia de ativos. Para a Bova11 subir, quase tudo que tem lá dentro precisa subir. Não vão ser notícias específicas ou algumas coisas específicas que acontecerem nas empresas que vão fazer a Bova11 subir, tá? Tem que subir tudo junto. Então aqui, ó, eu não corro risco setorial ou empresarial, então não corro risco do setor ou da empresa específica que eu estou entrando vendido, tá? E para esses ETFs subirem muito, todas as ações precisam subir também. Então do lado tem uma carteira aqui, que é a minha carteira que bate Bovespa, tá? E do outro lado tem a Bovespa, que tem um histórico de rendimento bastante ruim e eu costumo superar esse índice, tá? Então, qual que é uma característica importante dessa estratégia, tá? A sua carteira precisa gerar mais rentabilidade do que o Bova11, por exemplo. Na verdade, eu faço um misto de Bova11 com Small 11, tá? E aqui, pessoal, eu trouxe um backtest de um algoritmo que eu utilizo na minha carteira. Inclusive, eu vou abrir a minha carteira, tá? Eu vou abrir minha carteira em tempo real. Se você quer participar disso, deixa o seu e-mail cadastrado aqui embaixo, que vão ser poucas vagas, vai ser baratinho o negócio. E, meu, a gente vai destruir, eu vou mudar seu resultado. Vou mudar seu resultado. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é o resultado de uma carteira que eu chamo de Safira, tá? O backtest é uma carteira que eu chamo de Safira, que eu cheguei nela através de muitos backtests, muitos testes e tal. Ela é baseada em análise fundamentalista, tá? Então, aqui é um backtest desde 2008 contra o Ibovespa até 2020, tá? Então, essa carteira ela teve uma rentabilidade de 2.498% contra 55% do Bovespa. Imagina se rende isso e a gente ainda está utilizando essa estratégia por cima. É muita coisa, tá? É muita coisa, tá? Então, pessoal, se você quer participar da Fortunato Society, tá? Que vai ser um grupo ferrado, tá? Para gerar resultado para as pessoas. Se cadastre o e-mail aqui embaixo, você vai ter acesso a essa carteira e mais outras com rentabilidade até melhor que essa, tá? E a minha carteira e minhas estratégias em tempo real.
beleza? Então eu vou abrir todas as minhas carteiras em tempo real, eu vou fazer lives exclusivas para as pessoas que participarem disso, tá? Eu vou ajudar pessoalmente investidores iniciantes, então se você está começando, ou se você não tem nem conta na corretora e tal, eu vou fazer lives lá para te ajudar, e se você não aprender com a live, eu vou te ligar e perguntar como é que está a sua carteira, quanto dinheiro você tem, eu vou te ajudar, beleza? E mais do que isso, pessoal, mais do que isso, eu quero criar uma irmandade onde as pessoas se ajudem, tá? Eu quero criar uma comunidade de pessoas lá dentro que as pessoas se ajudem, não só com investimentos, mas também com outros tipos de coisa, como por exemplo empregos, sociedades, tá? Ou até investimentos privados, tá? Vai ser um negócio muito louco, eu quero transformar isso num negócio muito louco, tá? Então, se você tem interesse, se inscreve aqui embaixo. Agora, se você tem interesse em aprender mais sobre ações, mais sobre investimentos, se tornar um investidor mais avançado, a gente tem alguns cursos, eu recomendo o curso Fortunato Advanced, onde eu ensino praticamente do começo até o fim, tá? Do começo de análise fundamentalista até valuation, até análises mais complicadas para você aprender, tá? E são estratégias ali que eu mesmo utilizo. Beleza, pessoal? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aí seu comentário, o que você achou dessa estratégia? Você vê algum risco a mais, tá? Ah, uma coisa que eu não falei é que quando você entra vendido numa ação, você paga um aluguel, tá? Só que é uma taxa tão pequena ao ano que eu preferi nem falar, tá? Dessa taxa, tá? Deixa seu comentário aí, se inscreve no canal se você gostou do vídeo para receber mais dicas como essa. Não deixe de deixar o seu like para ajudar a fortificar o canal aí e mandar essa mensagem aí para mais pessoas e trazer mais investidores qualificados aí para a bolsa. Até a próxima, seja Fortunatos. Fui.